Como fica o São Paulo agora, hein? Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, vamos falar do Rigoni, né? Tive umas informações lá de dentro do São Paulo sobre o que tá acontecendo com o Rigoni lá dentro do São Paulo. Vamos falar também um pouquinho sobre o jogo, né? São Paulo e Ituano, o segundo jogo do Campeonato Paulista, jogo que vai acontecer amanhã. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo também, é uma provável escalação aqui. Vamos debater um pouquinho sobre isso e vamos falar do Luiz Araújo, outra informação que eu tive lá de dentro, uma situação interessante. Vamos ver como é que... O que realmente está acontecendo, por que surge esse nome do Luiz Araújo de volta para o São Paulo, né? Mas antes da gente começar, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, vão deixando like, vocês sabem, isso é muito importante, por isso que eu peço. Mas galera, se inscrevam mesmo, se inscrevam aí, ativem o sininho de notificações, deixa o like, porque eu vou trazer vídeo aqui para vocês todos os dias. E lembrando que amanhã, como tem jogo, agora voltaram os pós-jogos, né? Os pós-jogos, pós-jogo ou pós-jogos, sei lá, acho que pós-jogos. Então, se inscrevam aí para vocês não perderem nada, que tá bem legal. Bom, gente, informações sobre o Rigoni. A informação que tem é... Nós estamos vendo que o Rigoni não tem jogado bem, o Rigoni não tem performado, não tem apresentado aquilo que a gente espera do Rigoni. Acho que tanto eu quanto vocês, nós sabemos, nós entendemos que o Rigoni é um bom jogador, que o Rigoni ele é um belíssimo jogador, mas faz um tempinho, desde que o Crespo foi embora, né, dá pra contar acho que nos dedos as partidas que ele foi bem. O Rigoni ele não está jogando bem no São Paulo, nem sombra do que um dia ele já jogou. Teve uma fase com o Crespo ali muito positiva, muito boa, muito legal, e hoje em dia a gente vê que o Rigoni não tem mais não tá mais conseguindo se encaixar. Eu tive umas informações lá de dentro que a diretoria, os dirigentes ali do São Paulo, a diretoria mesmo, está pé da vida, está furiosa com o Rigoni, está estressadíssima com o fato do Rigoni não jogar mais bem, não vir jogando bem. Parece que nos bastidores ali a diretoria está furiosa com o Rigoni, está enfurecida. E uma alusão que dá pra fazer isso, uma comparação, é que o Rigoni, ele seria um cara que pode... Nós vimos ali o Rigoni jogando bem de segundo atacante, né? Um cara para ser um aporte para centroavante. Na minha impressão, o Rigoni ele é um segundo atacante, um cara que, se tiver um centroavante ali, ele tem que jogar flutuando ali, que ele vai bem demais. Só que a diretoria entende, por ele ser um cara muito jovem, muito novo, muito jovem não, né? Mas um cara razoavelmente novo e veloz, e um cara muito rápido, a diretoria entende que ele poderia fazer, às vezes, da posição que tanto o Rogério pede, de cair para as beiradas, de cair pelas alas. A diretoria achou que o Rogério poderia usar o Rigoni dessa forma. Nem que a diretoria imagina que o Rigoni pode não ser o cara ideal, pode não ser um ponta ideal, mas a diretoria entende, acredita que ele poderia sim fazer essa posição enquanto não chega ninguém, enquanto não contrata ninguém. Então é por esses outros motivos que a diretoria está bem furiosa, bem brava com o Rigoni. A diretoria parece que até pensa em alguns momentos se livrar do Rigoni. Mas, gente, aí que eu acho que... Pera um pouco. Eu já vi pessoas, muitos torcedores, já ficar meio assim com o Volpi, de não, ele vai se recuperar. Já vi com o Sara, já vi gente defender Pablo na época lá. Caras que não tem defesa, na minha opinião. Agora, se tem um cara que a gente tem que ter paciência, se tem um cara que a gente tem que esperar mais pra ver se vai conseguir dar a volta por cima, se vai conseguir achar o futebol de volta, esse cara é o Rigoni. Acho que isso sim, pra mim, na minha opinião, na minha visão, seria um erro queimar o Rigoni. Então, eu acho que isso é uma coisa que não é nem pra ser discutida. Tem que esperar. O Rigoni é o tipo de... É aí que eu falo. Pra alguns caras tem tanta complacência, tem tanta espera, né? Não, calma, vamos ver. Vitor Bueno, teve várias pessoas... Não, o Vitor Bueno melhorou. Vários jogadores assim, né? Que o São Paulo teve paciência, teve calma. E agora com o Rigoni é pra ficar super estressado com o Rigoni. Então não aceito isso, sabe? Eu acho um erro gravíssimo. Rigoni tá mal, está mal, não tá jogando nem sombra do que a gente esperava, não está. Mas o Rigoni, ele é o cara que a gente tem que esperar. O Rigoni é um cara que a gente sabe que joga bem, sabe que pode render. E erradíssimo no meu modo de ver, fazer isso aí com o Rigoni. Bom, galera, São Paulo vai enfrentar o Ituano amanhã pelo Campeonato Paulista no Morumbi, às 16 horas. Um jogo interessante, né? Um jogo importante, já que o São Paulo perdeu o primeiro jogo do campeonato. Agora o São Paulo precisa ganhar do Ituano, necessário, né? Não que... Difícil, né? O São Paulo não passar, é bem complicado, mas a gente sabe que a gente precisa da vitória pelo contexto, por vários outros motivos. Vamos esperar, eu acho que eu tô confiante, viu, gente? Eu sou aqui o esperançoso e tal...
Eu acho que eu sou meio que um torcedor clássico, um torcedor raiz, de que imagino, sempre penso no melhor e eu tô esperançoso, não tem essa. Não é só porque a gente vem e fala todo dia que eu não vou ter esperança, que eu não vou torcer, que eu não vou ficar louco, sabe, de ver o São Paulo e que eu não vou entrar com esperança. Eu sempre entro com esperança pra ver o São Paulo fazer o melhor. Galera, o São Paulo tem uma provável, é uma provável, acho que o Ceni não vai fugir disso amanhã. Tem uma provável, vamos compartilhar aqui. Volpe no gol. Miranda e Léo, parece que o Miranda volta. Diego Costa não dá. Rafinha e Reinaldo vai manter as laterais. Parece que ele manteve basicamente o time inteiro, com exceção do Miranda. Aí vai ficar Gabriel Neves, Sara, Alisson e Nicão, Rigoni e Caleri. Aparentemente o mesmo time. Gente, eu acho bom isso aqui, viu? Pra mim ainda não está o ideal. Teria que fazer algumas alterações. Claro que o Arboleda tá fora tal. Luan também, infelizmente. Luciano, mas... Pra mim, eu gosto, é aquilo que eu já falei aqui antes, galera. Eu gosto de um técnico, sabe, dele repetir a tática, dele repetir a escalação, porque se ele chega aqui e já mexe dois ou três caras aqui no meio pro ataque, eu já falo, pô, então a primeira escalação já mata a primeira escalação. Então eu acho legal, eu acho que aqui pelo menos, embora eu não suporte Sara, tudo bem, é o que tem aí hoje, eu sei que eu tenho muitas ressalvas com vários jogadores, Reinaldo... Eu entendo o Rogério porque foi só o primeiro jogo. Ele aqui me dá a entender que ele tem alguma coisa na cabeça, que ele está pensando alguma coisa e que ele vai querer acertar, vai querer dar uma segunda chance, vai querer acertar o que esse time, o que esses jogadores fizeram no primeiro jogo. Então eu gosto da repetição, embora pra mim não seja o ideal, eu gosto de repetir porque me parece mais coerente, me parece uma atitude, uma postura, uma posição mais sólida. Né? Eu não gosto daquele rodízio absurdo de você entrar com times completamente diferentes. Eu acho que isso não funciona. E inclusive mexer na tática. O Crespo mexia muito em tática. Às vezes era 4-4-2, depois 5-3-2. Eu não gosto, tá? Eu acho que você precisa de um time ali, você precisa estabelecer uma tática, você precisa entrosar aquele time dentro daquela tática. Então esse negócio do rodízio não me serve. Eu acho que eu não sou muito fã, não gosto muito. Então, independente de qualquer coisa, independente da gente saber que a escalação talvez não esteja ideal, eu acho legal o Rogério entrar com basicamente o time inteiro do que jogou e o Miranda, que já era o titular, claro, para melhorar a zaga aí, mas para ver o desempenho desses jogadores, porque um jogo só eu concordo que, por mais que a gente tenha ficado muito nervoso, muito bravo, um jogo só é muito pouco. Bom, galera, tive uma informação lá de dentro que o São Paulo, o Rogério, o Luiz Araújo teria sido o nome que agrada o Rogério daria o start para a diretoria ir atrás do Luiz Araújo. O que implica isso? Tem várias questões sobre isso. Luiz Araújo joga no Atlanta, na Major League Soccer, tem 25 anos, ganha muito bem lá no Atlanta, lá no futebol americano, ganha muito bem mesmo. É um cara que agradaria o Rogério porque ele foi vendido quando o Rogério estava de técnico, foi vendido junto com o David Neres, então é um nome que agrada bastante o Rogério, é um cara daquela posição, é complicado de ir, mas o Rogério deixa essa opção para a diretoria, fala, o Luiz Araújo ele é um cara que eu quero, é um cara que vocês podem ir atrás que eu quero sim. E aí a diretoria vai ver as possibilidades do Luiz Araújo. Claro que é muito complicado, é bem difícil o Luiz Araújo no São Paulo, mas o Rogério já disse sim. O Rogério falou que o Luiz Araújo é um nome que agrada a ele. E uma coisa que eu quero conversar com vocês sobre o fato do Luiz Araújo, envolve até um pouquinho do Rigoni, que eu falei no começo do vídeo. Acontece que o Rogério parece que tá estressado. O Rogério, ele tá diferente, né? O Rogério, ele tá estressado, as coletivas dele, ele chega ali e parece que ele não tá tão leve, parece que as coisas não estão fluindo naturalmente. O Rogério está exigindo. Se chega pra gente, se a impressão que a gente tem publicamente do Rogério é que ele está querendo demais um jogador dessa característica, vocês imaginem lá dentro o que está acontecendo. Então o Rogério parece que está exigindo muito um jogador e o Rogério está estressado, está bravo. A diretoria parece que está sendo condição para ele ficar. Ele quer agora, parece que ele não quer mais os reforços que vieram, ele gosta, mas ele quer mais um zagueiro, ele quer o jogador da ponta aí, da ala, que ele falou, porque a impressão que eu tenho é que o Rogério, se não for isso, ele vai pegar e virar as costas e vai queimar essa diretoria. Essas são as impressões que eu tenho, que a coisa tá feia e que ele está exigindo. Então ele tá jogando nome todos os dias. A diretoria acho que especula alguns outros nomes de caras dessas características, mas agora eu tenho quase certeza, basicamente certeza, que tem que ter o aval do Rogério Ceni e que ele está
exigindo mais do que nunca um jogador dessa posição, dessa característica, e o Luiz Araújo pode ser um nome. Gente, eu não acho tão... Deixa nos comentários o que vocês acham, se você acha muito difícil de vir e tal. Eu não acho não, por mais que o cara ganhe muito, é aquela história que eu já falei. O São Paulo, se quiser trazer, traz. Nós vimos que nós temos aporte agora de investidores, né? Nós temos um dinheiro com um investidor que iria talvez bancar o Soteldo ou o Douglas Costa. Então, esse dinheiro a gente sabe que ainda tá aí, esse investidor a gente sabe que ainda está aí. E se o jogador quiser realmente voltar pro Brasil, se o Luiz Araújo quiser realmente voltar, ele pode voltar sim, aquele salário de 1 milhão, 1 milhão e 300 que o São Paulo consegue pagar, como já pagou pro Daniel Alves. É meio né, é meio complicada essa história, mas o São Paulo paga, não teria problema com isso. Mas vamos ver como é que vai ficar essa questão e deixa nos comentários o que vocês acham. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.